A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Boa noite, está no ar o Pente Fino Entrevista aqui pela TV Bom Dia. A proposta do programa inicial, já estamos no seu sexto ou sétimo programa, é ouvir todos os pré-candidatos à Prefeitura de Erechim. Sempre lembrando que esse programa tem o patrocínio da Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Hoje nós vamos ouvir o vereador Lucas Farina, ele que está no seu terceiro mandato e é um dos pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores que vem aí fazendo uma série de encontros, serão 8, já foi realizados 2, que vai até julho, antes das convenções partidárias, que inicia no dia 20 de julho. E ele é um nome que sempre aparece, ele que começou muito jovem na política, como já falei, está em seu terceiro mandato, já foi prefeito de Erechim por um período lá em 2009, ele ficou quase 40 dias na prefeitura. 2013. 2013, desculpa, no segundo mandato, desculpa, Lucas. Isso. 2013, ele ficou quase 40 dias na prefeitura, depois como foi presidente da Câmara, uma vez ganhou e não levou, então a política tem várias nessa. E o Lucas é um cara que é uma aposta do PT. O que eu quero tentar saber hoje é como que o PT vai se portar nessas eleições. A gente sabe que os trabalhadores teve uma grande refrega a nível nacional, em função de todo mundo sabe, não sei o que repetir, todos os acontecimentos a nível nacional, porque a gente não pode trazer para nível municipal o que aconteceu lá em Brasília, no comando central do partido. O Lucas, ele que nesse seu terceiro mandato, ele tem o seu nome então colocado à disposição do partido e como eu falei, eu quero saber se o PT vai na cabeça, vai compor ou vai fortalecer o legislativo. Querem fazer 4 vereadores. Já fizeram no passado 2.000 votos, baixou na última 8.000 e pouco, e tem 3 vereadores. Junto com o MDB, é a maior bancada de Erechim. E se fizer 4 vereadores, eu gosto de dizer, se não botar candidato, ele senta com qualquer prefeito que ganhar nas urnas. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia. Então, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Uma satisfação, então, muito grande aqui de estar acompanhando todo o trabalho aqui da TV e, Rodrigo, te cumprimentar. Aqui a gente acompanha o teu trabalho. Alguns dias vimos que a coluna Pente Fino já está em mais de 2.000, é isso? É 2.000 desde 2001. Está chegando em 2.000, 600 e poucas só aqui no Jornal Bom Dia. Só aqui no Jornal Bom Dia. Parabéns. E aqui inovando todo dia. E eu acho que é importante, né, esse espaço com diferenças de opinião, mas que abre então um espaço para todos poderem estar aqui conversando sobre Erechim, sobre a política. Essa é a questão, né, Lucas? Te abriu esse espaço para ser um espaço democrático e plural. E esse é o objetivo. Que bom. Eu acho que isso é democracia. Não é A, B ou C, a gente quer ouvir todas, quer ouvir propósito, não quer abrir, quer ouvir propósito, porque Erechim precisa de políticas públicas que resolvam os anseios da população. Por mais que todo prefeito queira, ninguém quer errar. Mas sempre fica alguma coisa para trás, eu sempre digo. Cada um tenta fazer ao seu modo. Nós temos problema de saúde, nós temos... Cara, tudo vai ter e vai ter sempre. Ninguém vai resolver. O cara tem que ser bem intencionado para que as políticas públicas saiam da ideia, do discurso de campanha para a prática. Essa é a dificuldade que eu vejo. Né? E a gente trabalha com muitos ranços, a gente acaba deixando algumas ideias boas para trás, pensando no inimigo político do lado. E isso eu acho que Erechim perde muito. Mas eu gostaria, Lucas, nesse primeiro momento para a apresentação, falasse um pouco da tua vida política, talvez. O senhor acha que tu é um veterano na política, mas tu não é tão velho assim já. Não cozinha mais na primeira fervura, né? Mas já... Né? Então, Rodrigo, quem é o Lucas? Para quem ainda não conhece a história de vida, o Lucas é um filho de agricultores familiares aqui do Lajeado Paca, pequenos agricultores, uma família de 5 irmãos, hoje casado, com 2 filhas, no terceiro mandato como vereador. Os 2 primeiros mandatos, então, fui situação ao governo. Neste mandato, eu sou oposição ao governo, mas com muita responsabilidade, né? E sempre digo isso, sempre olhando aquilo que é melhor para a população, para o nosso povo. E, então, nesse sentido, sou formado em gestão pública, administração em gestão pública, com foco na gestão pública, porque entendo que tínhamos que buscar esse conhecimento na área que a gente está atuando. Tu argumentar os teus projetos, a tua defesa favorável ao contrário, né? Então buscamos esta formação.
de militância, de envolvimento desde muito cedo, familiar, mas também minha particular, com a igreja, com a música, com as pastorais sociais, com o trabalho voluntário, com também com os movimentos sociais, com a luta e sempre então na defesa e organização do povo para buscar melhores condições de vida. Então acho que aqui um pouco o nosso trabalho e como você bem disse, tive a oportunidade de estar 48 dias prefeito em 2013, são experiências que a gente vai adquirindo durante a nossa caminhada e que vão nos tornando melhores, como eu disse. Vai criando uma casca também, né? Vai criando uma casca. Eu acho que com os nossos erros, acertos, a gente vai aprendendo, vai crescendo. E como eu disse, sempre com muita humildade, com muito respeito, a divergência de opinião, e acho que isso aprendeu muito, vem de berço, vem de casa, mas a gente leva isso no dia a dia. Tu sabe, eu acompanho o teu trabalho desde o início, sabe? Desde que tu assumiu a primeira vez, Lucas, eu vejo que tu tem uma atuação muito coerente no que tu acredita. E a gente também precisa buscar na política, tu não precisa concordar. Mas o cara que tem coerência, tu tem que valorizar essas pessoas, eu sempre digo. Tu discutindo no campo das ideias, isso que é bonito, né? Não vou brigar se eu tenho uma opinião diferente tua. Sim. E tu mantém essa linha, essa conduta, assim, até te dou os parabéns que eu acompanho e sempre vi. Lucas, hoje, o Partido dos Trabalhadores, vocês fazem uma análise interna das dificuldades em função das últimas eleições gerais no país, que diminuiu o tamanho do partido no Brasil, para tentar, pelo menos via município, recuperar esse espaço, mesmo tendo a maior bancada ou até mesmo ampliar? Então, Rodrigo e comunidade que está nos acompanhando, de fato nós tivemos um período difícil, a política viveu e ainda vive um momento difícil de desgaste, embora a gente acredita na política como uma ferramenta de transformação da sociedade, a gente vive a política no nosso dia a dia e de fato nós aqui temos feito uma avaliação, um debate sobre a conjuntura, sobre o momento e sobre as necessidades que Erechim tem. E nós acreditamos que o PT tem muito a contribuir, a ajudar. Não somos os melhores ou sabemos de tudo, mas temos condição sim de estar colaborando num processo de política aqui no município de Erechim. Nós já fomos governo aqui, então nós temos algumas experiências, como eu disse, com erros e acertos. Os erros também servem para a gente melhorar, isso vocês acho que é importante. Vocês têm um período que poucas pessoas lembram, que o PT também foi governo em alguns meses em 97. Sim. Eu era bem piazinho ainda. Já foi governo em 97, por uns 10 meses. Ele foi convidado a retirar da prefeitura assim, pelas escadas abaixo. Né? Coisas, histórias da política, né? Sim, sim. Então essa leitura é importante. Hoje, por exemplo, assim, essa discussão interna, essa formação política para pré-candidatos, você já tem uma nominata cheia, que isso é importante. Ultimamente o PT vem concorrendo quase com chapa pura, né? Então talvez não é uma novidade para o PT, acho que outros partidos vão sofrer mais. Certo, nós temos hoje então, na verdade é isso, nós sempre concorremos com chapa pura aqui, né, para nominato de candidatos a vereador. Não será diferente, até porque agora a própria lei estabelece isso, então nós estamos buscando fortalecer essa nominata, já temos um número razoável de nomes, né, muito positivo, assim, bons nomes colocados. Retorna? Fora. É um dos nomes que está sendo colocado, está sendo discutido, por isso a gente ainda está formatando essa nominata, mas também como a gente comentava aqui no início, né, Rodrigo, quando a gente discute uma pré-candidatura à prefeitura, como eu disse, nós temos vários nomes dentro do partido que tem esta condição, embora a gente colocou o nome à disposição, isso está bem encaminhado dentro do partido, pela primeira vez eu acho que o PT já sai muito cedo, assim, discutindo isso e buscando esta solução já muito antes do período eleitoral. Então está bem encaminhado isso, mas como eu disse, nós temos bons nomes que já participaram, né, do pleito eleitoral, já participaram de governos, como também temos pessoas novas chegando, e por isso a gente estabeleceu esse processo de formação. Ele vai tratar tudo nesses encontros? Dentro dos encontros de formação, no caso para possíveis candidatos, pré-candidatos, né, a vereadora, ou mesmo a majoritária. Então são 8 encontros, mas também nós estamos reunindo as setoriais do partido, que nós entendemos que não é só discutir nomes, né, nós também queremos discutir os nomes, mas nós queremos discutir projeto de governo. Mas quando você fala quais são as propostas para Erechim? Quando são projetos de governo, isso é fundamental numa política de alianças, né? Como é que está as conversas? Eu sei que informalmente todos se conversam. O PT já conversou com alguns partidos na Erechim para quem sabe estar junto ali na frente? Como eu disse, o PT tradicionalmente tem seu candidato a prefeito. Nas últimas eleições foi meio que tradicional isso. Na última fomos candidato a vice. Nós estamos discutindo a possibilidade de ter a candidatura, né? Colocamos o nome à disposição. Mas como você bem lembrava, nós estamos fazendo uma rodada de conversas com partidos aqui do município, porque nós acreditamos que isso é necessário e importante, porque aquilo que a gente falava não é talvez só a nossa opinião que é a mais correta, mas queremos
colocar a nossa e ouvir também dos demais partidos que têm aproximação com aquilo que a gente pensa, quais são as suas propostas, para nós construir, quem sabe, uma coligação, sim. Isso é natural que aconteça. Então já conversamos com alguns... Até para lembrar, para vereador não pode, mas na majoritária pode normalmente concorrer. Só para perfeita lembrança, o pessoal não entende porque uma é, uma outra não é, né? Essas rodadas, assim, então vocês estão buscando partidos com afinidades, né? Mesmo que eu sei que tem umas conversas que não são tão afins assim. Em Brasília, sim. Mas em Erechim eu não vejo uma afinidade, tipo, progressistas e PT em Brasília, tudo bem. O Erechim, pela história, não combina. Mas é possível conversar assim com essas pessoas? Então, a gente tem conversado, o partido tem conversado, nós temos uma comissão formada pela executiva do partido, com os vereadores, né, que hoje são 3, eu, o vereador Serginho e o vereador Oldra. Então, esta comissão tem procurado conversar com os partidos, como eu disse, que se aproximam e com aqueles que têm disposição de conversar. Nós não estamos, de certa forma, fechando portas, mas temos uma diretriz pré-estabelecida com aqueles que, de fato, dialogam com aquelas posições que a gente tem, no sentido de construir uma alternativa diferente para aquilo que Erechim está vivendo nesse momento. Então, sabe o que eu vejo hoje? Todos os partidos, todos querem o apoio do PT Erechim com a sua força organizacional, junto aos sindicatos, mas ninguém quer botar a estrela no santinho. Tu entende? Olha que loucura. Todo mundo quer o apoio do PT, mas não pode aparecer. Que loucura. A política tem dessas rasteiras. Lucas, tu tocaste o nome do Alderi Oldra. O Oldra foi presidente da Câmara agora até o final do ano. Ele assumiu um compromisso profissional lá em Lages, né? E ele retorna ou não? Como é que ele fica? Ele vai voltar? Ele se licencia? Como é que vai ser um rodízio? Assume só o primeiro suplente? Como é que o PT está tratando essa questão do Oldra fora da Câmara esse ano? Então, Rodrigo, na verdade, de fato, o vereador Oldra, que hoje é o presidente do partido, assumiu um compromisso em Lages, lá em Santa Catarina. Então ele está lá nestes últimos dias, iniciou o ano letivo, na verdade deu a preparação para o ano letivo, e ele foi para lá então para organizar o trabalho lá, e ele está chegando agora na quinta, na sexta-feira, então hoje no caso, né, então está chegando, e para que a gente possa dialogar aqui também com o partido sobre como a gente vai fazer no próximo período, com ausência em alguns dias, talvez ele esteja aqui nos finais de semana, mas construindo com ele estas possibilidades, tanto no partido quanto também na Câmara. Ele ainda não tinha isso bem definido, porque antes ele precisava organizar o trabalho dele. Que no primeiro momento ele disse que queria renunciar. Aí parece que se queria fazer um rodízio para valorizar todos os suplentes, até para dar visibilidade. No ano eleitoral, eu acho extremamente viável, né? Mas teria alguém que não queria esse rodízio. Isso procede ou é só a conversa dele? Claro que há sempre, dentro do partido, há discussões acontecendo, na verdade há interesses, não tem dúvida disso, mas a gente tem procurado dialogar com todos, até porque todos são importantes, e quando você constitui uma nominata de candidatos a vereadores, todos são importantes para que a gente possa eleger vereadores, e não será diferente na próxima eleição. Então a gente tem procurado atentar para isso, conversar com todos, com quem é suplente, mas também, né, respeitando a decisão que é dele, né, do presidente do partido. Além de vereador, ele era presidente do PT, né? Ele é o vice, que é o... Como é que é o nome dele? Marco Antônio. Marco Antônio, eu falei com ele ontem, ele disse que estão trabalhando muito forte na questão, assim, que o número mágico que o PT busca para a vereança é 2.000 votos, para garantir 4 cadeiras, né? É esse trabalho forte sendo feito? Até pela nominata que a gente está constituindo, a gente acredita que tem toda esta condição. E como eu disse antes, né, Rodrigo, nós temos então um grupo que está trabalhando a relação de conversa com os partidos, temos a formação dos pré-candidatos, e dentro desta discussão que a gente está produzindo nas setoriais, a gente está olhando para cada área aqui do município, e acho que isso é importante e fundamental. Nós temos várias coisas que a gente já está apontando, já está analisando, avaliando, inclusive com o governo anterior, do qual a gente já fez parte, olhando as falhas que a gente teve, mas as coisas boas que a gente fez aqui em Erechim. Tivemos muitas coisas boas que a gente realizou aqui no município, e para que a gente possa, a partir daí, estabelecer um novo processo, né, aqui, um novo momento para Erechim. Acreditamos que tem muita coisa a ser feito aqui em Erechim. Nesse último período se vê muita coisa, né, voltando para trás, dentro de uma construção que a gente fez em várias áreas, e as setoriais estão discutindo isso. Então nós já temos algumas coisas que a gente está discutindo. Um dos temas que a gente tem dialogado muito forte e que a gente tem que aqui comentar com a comunidade que está nos assistindo é a questão do tema da geração de emprego e renda. Nós estamos olhando, o partido está discutindo isso a nível nacional, mas aqui em Erechim não é diferente. Até depois eu te deixar aqui uma cópia do plano. Que eu acompanho muito esses dados do desemprego, e falei ontem no programa, nessa semana também,
Nós temos um déficit desde 2014 de 6 mil vagas. Onde estão essas pessoas? Alguns foram para a informalidade, alguns montaram uma MEI, mas muitos foram embora e muitos estão desempregados. Sim. O nosso poder de compra diminuiu, Erechim. Eu não tenho dúvida disso. É só tu ver, final de ano, os movimentos. Eu acho que as pessoas não revelam, mas conversando com algumas pessoas muito influentes no comércio, foi o pior ano dos últimos dentro do comércio. Aí é uma questão do acumulado, que sem culpar governo. A população sem dinheiro. Né? O 13º, a primeira parcela que pagaram conta, e a segunda, comeram. Então diminuiu o valor do presente. Então eu acho que essa questão de gestão de emprego, mesmo sendo o papel do executivo, eu acredito que ele tem que ser indutor de algumas coisas para criar isso. Né? Acho que é nesse sentido, né, Rodrigo? A pessoa pode perguntar, mas qual é o papel da prefeitura numa coisa como essa? Se nós olhar aqui falando com quem está nos assistindo, qual das famílias aqui hoje que não tem alguém desempregado? Dentro da relação familiar. E a gente sabe quanto isso é difícil, quanto isso é ruim para a família, na questão de qualidade de vida, né? Isso prejudica muito a autoestima e tal. Então a gente está olhando muito para isso e a gente tem se perguntado, a gente sabe que, o que pode ser feito? Bom, temos aqui a situação do próprio hoje Distrito Industrial, que não sai do papel, a gente tem questionamento sobre a forma como tem se trabalhado. Nós entendemos que a prefeitura tem que se investir, botar lá as empresas para trabalhar, isso faz com que as empresas possam melhorar, gerar emprego. Então tem alternativas que podem ser trabalhadas na questão da geração de emprego e renda. E isso com certeza vai melhorar muito a cidade. Um outro tema que a gente tem discutido bastante é esse tema da saúde. A gente sabe que, e não é simples, não adianta dizer, tem milagre. Não tem mágica. Tanto que é isso que a gente questiona. A gente sabe que lá no período eleitoral, ou agora no período eleitoral, pode vir muito isso. Não, vamos acabar com as filas, vamos acabar com isso, com aquilo, entendeu? Então nós acreditamos que não. Nós temos olhado muito para a ideia de que nós precisamos fortalecer o Sistema Único de Saúde. As pesquisas mostram isso, que o Sistema Único de Saúde, o SUS, por mais que tenha problemas, é reconhecido mundialmente. Aliás, aqui e atende aqueles que mais precisam, né? A informação da última hora foi protocolado na Câmara de Vereadores na quinta-feira de manhã e também no Executivo, como um projeto de sugestão da UAME. Sim, acompanhei. A relação da criação de uma central, de um 0800, marcar consulta para evitar a fila de manhã e também um aplicativo com as especialidades. É uma ideia que daqui a pouco começa com todas as tecnologias que nós temos, ela passa... O cara pode marcar de carro, o cara está doente, tudo, é só um pequeno. Tem que trazer a tecnologia. Isso não é despesa, para mim isso é, como eu digo assim, é investir no ser humano, na população. Então, começa a discutir. Isso já foi aprovado, tu era vereador, não foi aprovado, mas não foi levado adiante. Em prática. Não foi colocado em prática, né? Então, tem algumas ações que acho que nós temos que buscar a tecnologia. Sim, então, não tenha dúvida. Então, é muito burocrática a prefeitura. A gente sabe todos os controles que tem que ter. Não tenha dúvida. Mas nós temos que abrir as portas para a tecnologia. Eu acho que isso está faltando para o setor público, Lucas. Sim. E isso que eu dizia, né, Rodrigo? São projetos importantes, temas... Às vezes parece simples, parece uma coisa tão simples, mas quanto ajudaria projetos como esse? A própria questão do investimento em saúde, né, que sempre falta dinheiro, a gente sempre olha. Mas a gente tem que procurar também criar alternativas da saúde preventiva, de outras questões que possam ajudar bastante a reduzir o custo ou o investimento em saúde de tratamento, entendeu? Às vezes as pessoas não precisam chegar lá na UBS, não precisam chegar no pronto-socorro do hospital. Aliás, o pronto-socorro do hospital, o hospital em si, a gente tem ouvido muito, tem discutido muito, e há um grupo que, inclusive, do partido está discutindo especificamente o tema do Hospital Santa Terezinha, porque a gente sabe que é um gargalo e a gente precisa enfrentar ele. Pode explodir uma hora, viu? Está sempre no limite da explosão. Não tenho dúvida. A outra questão, Rodrigo, quando tu fala das tecnologias, esse foi sempre uma defesa que o PT fez, que o nosso partido fez, que é a participação popular. Nós vamos continuar defendendo que as pessoas têm que participar das decisões. Simples não é. Tivemos nossos problemas, mas o orçamento participativo produziu muitas obras em Erechim, nos bairros, mas também é uma oportunidade da relação do executivo com a comunidade. Isto falta muito hoje. As pessoas não têm aonde dialogar com o executivo sobre as suas... Não tem essas alternativas. Mas também temos que ter a consciência de que nós precisamos avançar na participação popular, além da presença... E eu defendo muito isso, tenho muito isso para mim, né? Ainda a relação do olho no olho, mas também sabemos que precisamos dialogar sobre as novas tecnologias que estão chegando, como é que as pessoas participam também tecnologicamente falando. Então, acho que nesse sentido, a integração entre as secretarias, nós percebemos uma distância entre as secretarias, nós precisamos trabalhar, tem algumas secretarias que elas interagem entre elas. Mas elas não se conversam. Isso mas não se conversam. O executivo sabe disso. Teve um projeto que colocou, que foi para a justiça, tá assim, nós estamos, falta um minuto, só ver como passa rápido, 20 minutos, Luca. Nós, olha, corremos o risco
de Erechim, tem 2 candidaturas esse ano do antigo governo. Sim, podemos ter MDB de um lado e PT do outro, mas isso, nós temos as convenções para ver ainda. Porque aí todo mundo vai defender as obras do governo que foi dos 2, né? Sim. Aí não tem como brigar durante a campanha, viu? Presta atenção. Lucas, falta aí 30 segundos, te agradeço a tua presença aqui, nós falaremos em outra oportunidade. Com certeza. Né? E já aproveito para dizer que nós estamos aguardando os candidatos do governo, foram convidados, ainda não foi agendado, tentaremos trazer a semana que vem, tanto o Marcos Lando como o Roberto Fabiano. Obrigado, Lucas. Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição. Parabéns mais uma vez, eu acho que pela iniciativa de abrir as portas para a gente vir aqui conversar e, como eu disse, sempre buscando construir uma cidade melhor, uma Erechim melhor para todos. Esse é o grande desafio, com a participação e envolvimento da comunidade como um todo. Abraço. Boa noite a todos e lembrando que o Pente Fino Entrevista tem o patrocínio da Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Uma boa noite a todos e até a próxima. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.